1 Reis, capítulo 13, versículos 18 a 22. E ele disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comesse pão e bebesse água no lugar que o Senhor te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Olha que coisa terrível. É preciso muito cuidado com o retorno da oração, da profecia, ou da forma como Deus está agindo ou não. Não se esqueça de um detalhe. Quando existe um retorno do céu, pode estar agindo um dos três espíritos: o espírito do diabo, o espírito do homem ou o espírito de Deus. Em 1 Reis 13, no 18. Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze voltar contigo a tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. O profeta recebeu a ordem de entregar uma profecia. E Deus deu uma ordem para ele: você não come, não bebe, não para em lugar nenhum, vai, entrega a mensagem e volta. Era a ordem expressa do Todo-Poderoso. Aí vem no meio do caminho um profeta e diz para ele: olha, é para você voltar comigo. Deus mandou um anjo, o anjo falou comigo, que é para mim levar você para minha casa e dar de comer e beber para você. Ele acreditou. Foi, comeu, bebeu. Quando ele terminou de comer e beber, o mesmo profeta que mentiu para ele foi tomado por Deus e falou: não dei ordem para você não parar? Não dei ordem para você não comer e beber nesse lugar? Pois porque você desobedeceu, você não vai mais dormir no sepulcro dos seus pais. Alguma coisa ruim vai acontecer com você. Então, meu querido, meu amado, meu irmão, a resposta de uma oração não é tão simples assim. O diabo vai tentar atrapalhar. Pode usar até um ser humano para tentar atrapalhar. Então você tem que orar e tem que vigiar. Por isso que Jesus disse assim, vigiai e orai. A coisa não é tão simples. Você não pode acreditar em tudo que você vê ou ouve. Você precisa pedir a Deus, mas você precisa vigiar e orar, porque na hora da resposta, na hora do retorno, esse retorno pode ser prejudicado por um espírito humano ou por um espírito satânico. Então, a possibilidade da resposta ser direta para você é de 1/3. Os outros 2/3 você tem que averiguar para ver se realmente procede de Deus ou não. E nem sempre procede de Deus. Você precisa tomar todos os cuidados possíveis. Quanta gente não é enganado por uma profecia que não vem de Deus. Quanta gente é enganada por uma palavra que procede do homem ou do espírito imundo. A possibilidade de você ser enganado é muito grande.
Então, o que você tem que fazer? Vigiar. E como é que você vigia? Toda palavra que você ouvir, você tem que observar se ela não vem de encontro a esse livro. Se ela vem de encontro a esse livro, é aceitável. Se não bate com esse livro, não é aceitável. Você, olha, tem até 2 livros aqui. Você precisa... mas eu não conheço a Bíblia direito. Eu não sei avaliar uma resposta de Deus. Vai procurar uma pessoa que conhece. Procura pessoas... A Bíblia aconselha você a procurar pessoas espirituais. Mas o que é uma pessoa espiritual? Você sente. Quando uma pessoa fala com você, você sente a unção de Deus nela. Essa pessoa, então, que conhece a Bíblia e é espiritual, ela é abalizada. Para te dar uma ideia se a resposta procede de Deus ou não. Não acredite em tudo que você vê, não acredite em tudo que você ouve, não acredite. Tem um Deus por trás de tudo, e só Ele, ou uma pessoa recomendada por Ele, pode avaliar o retorno e saber se é de Deus ou não. Orai e vigiai. Jesus já dizia, está escrito. É um grande aviso, está escrito. Atos 8, de 9 a 11. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo da Samaria dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Observa aqui, o homem chamado Simão, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, de 9 a 11, iludiu uma região inteira. Com quê? Com mensagens que não procediam de Deus. Ele fazia sinais, ele fazia artes mágicas, ele fazia coisas que levavam as pessoas a acreditar que aquele homem era um homem de Deus. E não era. A cidade inteira, o povo da Samaria, estava sendo enganado por um homem que se dizia de Deus. E todos diziam, este é a grande virtude de Deus. Esse homem de Deus, ele faz sinais, ele faz mágica, ele faz maravilhas. O homem era doido para enganar pessoas. Uma cidade inteira enganada. Samaria era uma cidade grande na época. Agora veja bem, tinha a região da Samaria e tinha a cidade da Samaria. E a cidade da Samaria não era pequena, era a capital de uma região. E todo mundo era enganado por um homem que se dizia de Deus. Quanta gente tem aparecido, principalmente na internet. Gente, internet é terra de ninguém. O cara faz o que quer, quando quer, onde quer. Quanta gente se diz de Deus, faz coisas, faz um show, faz artes mágicas, faz sinais, se diz de Deus, mas não é de Deus. Situação mais ou menos semelhante. O próprio homem era uma fake news, um engano, uma mentira.
E quanta gente na internet é uma mentira, gente que vende o evangelho, gente que vende a bênção, gente que vende. Sabe, gente? Eu, quando vi aquele homem de chapéu vendendo feijãozinho por R$1.000, feijãozinho escrito por R$1.000, falei, meu Deus do céu, onde nós chegamos, né? Saímos da igreja católica, o protestante saiu da igreja católica porque vendia indulgência. Agora o cara tá vendendo feijãozinho por R$1.000. Eu falei, isso é o cúmulo do absurdo. Outra vez ele estava vendendo um sabonete ungido. Você tomava banho com sabonete ungido e purificava você. Ora, se o sabonete ungido purifica você, então para que serve o sangue de Jesus? Para que serve? Não serve para mais nada. Para que o sangue de Jesus? Por que Jesus morreu na cruz? Por que ele ressuscitou? O sabonete ungido resolve. Falei, meu Deus do céu, que absurdo, que coisa louca, coisa doida. Achei que eu tinha visto de tudo, mas esses dias eu vi uma pior ainda. O líder da igreja ortodoxa russa foi lá ungir um míssil balístico intercontinental. Aí perguntaram para ele, mas por que você está ungindo um míssil balístico intercontinental? Isso vai matar uma cidade inteira, principalmente se colocar uma ogiva atômica. O míssil balístico intercontinental, ele vai longe, ele vai até o outro lado da Terra. Ele sai da atmosfera e depois ele volta. E ele pode levar explosivo comum, como ele pode levar uma ogiva atômica. Vai matar uma cidade. Então perguntaram para ele, mas por que estão ungindo? Porque isso aqui vai resolver o problema da guerra. Vai matar todo mundo, acabou a guerra. Falei, meu Deus do céu, eu pensei que eu tinha visto de tudo. Mas eu vi uma coisa mais louca ainda. Então, gente, quando a oração retorna de Deus, você tem que estar ligado, porque pode não ser Deus. Tem muita gente enganadora. Tinha um homem que enganava uma cidade inteira. Está aqui, Atos 8, de 9 a 11. O homem enganava uma cidade inteira dizendo que era de Deus. E não era. Na internet tem um monte de gente enganando e dizendo que é Deus. E se você escrever lá, ninguém dá bola. Então, esse fulano não é de Deus não, por causa disso, disso e daquilo. Ninguém liga. Mas você que conhece Deus, que conhece as Escrituras Sagradas, segue o conselho de Jesus de Nazaré. Orai e vigiai. Se alguém disser, tem uma palavra de Deus para você, pare e ouça. Ouviu? Não toma atitude nenhuma por enquanto. Vai analisar, vai averiguar, vai ver a Bíblia, vai procurar alguém que conhece mais, se você não conhece a Bíblia, para depois você tomar uma decisão. Não se toma uma decisão de repente. Por quê? Porque pode ser um enganador. Lembre-se, 3 espíritos podem estar agindo. O espírito do homem, o espírito do diabo, um espírito imundo, e um espírito de Deus. Por isso é que Jesus avisa, orai e vigiai. O tempo todo. Por quê? Porque a qualquer momento pode vir alguma coisa para você que não procede de Deus. Atenção, cuidado. Atos 16, do 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo.
E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, sai dela. E na mesma hora saiu. Paulo havia pregado o evangelho. Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, se converteu, chamou ele para ir para a casa dela. Isso foi visto num vídeo anterior. Ele foi. E agora, no momento que ele estava indo à oração, uma menina saiu ao encontro dele e dizia: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Qual era a intenção do diabo? Qual era a intenção do espírito que tomava conta daquela menina? Talvez se infiltrar no meio dos crentes e criar uma desordem espiritual. Não sei. Aqui não fica claro a intenção do maligno. Mas o fato é que o maligno tentou adquirir credibilidade junto aos crentes, junto ao apóstolo Paulo, porque ele confirmava o fato de serem homens de Deus, do Deus Altíssimo. Ele tentava uma infiltração, mas Paulo sentiu que alguma coisa estava errada. Aquela menina vinha se encontrar com ele, profetizava, mas ele sentia alguma coisa errada. E daí ele disse: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Deus sempre mostra para o servo dele, ou para a serva dele, que alguma coisa está errada. Eu me lembro que uma vez eu estava numa igreja orando para Jesus batizar no Espírito Santo, e uma mulher foi tomada por um espírito e ela foi até o chão e começou a falar em línguas. Eu não conhecia ela, não sabia a procedência. Depois eu fiquei sabendo. Ela veio de um centro. Então ela veio e não foi liberta. Aquele espírito que estava dentro dela falava em línguas. Daí na hora que ela deitou no chão, falando em línguas, eu me aproximei para ver, para confirmar, e senti um cheiro ruim, um cheiro muito ruim de enxofre, uma coisa horrível. Falei: meu Deus do céu, isso não é do Senhor. Isso não vem de ti. Como a gente estava no movimento, orando, pensei comigo: se eu expulsar esse demônio agora, eu estrago a festa. Porque tem gente que não entende. Daí eu fui falar com o pastor, aquela mulher lá, sim. Ele falou: já sei, já estou de olho nela. Quer dizer, o pastor já tinha sido avisado por Deus de que tinha algo errado. Eu falei: olha, eu não vou tomar atitude nenhuma. Por quê? Porque nós estamos numa festa espiritual aqui. De repente, uma mistura, tem gente que não vai entender, vai ficar com medo. Ele falou: não, deixa comigo, deixa. Depois a gente ora, jejua e a gente chega junto, a gente resolve. Fica tranquilo. Aí eu fui, fiz a minha parte e não mexi com aquele espírito comum. Mas eu fiquei perturbado. A mesma perturbação que Paulo ficou diante de um espírito imundo, eu fiquei também. A gente fica. Deus, o Todo-Poderoso, de alguma maneira, nos dá o discernimento. Tem um discernimento material, que você percebe que algo está errado, você fica perturbado. E tem o discernimento de espírito, que é um dom espiritual. Algumas pessoas que têm um discernimento conseguem enxergar o demônio fazendo alguma coisa. Isso já é um milagre, né? É um discernimento de espíritos, que está lá em 1 Coríntios 12. Então,
Existem inúmeras maneiras que Deus pode te alertar, pode te avisar. Primeira coisa, nós vimos aqui, né? Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saia dela. Paulo ficou perturbado. De alguma maneira, o Espírito de Deus te avisa: tem alguma coisa errada. Vai com calma. Não se precipite. Vigia. Não se precipite. Jesus deixou muito claro: vigiai e orai. Todo mundo leva a sério o orai, mas quase ninguém leva a sério o vigiai. Mas o vigiai é tão importante quanto o orai. Então, antenas espirituais ligadas. Por quê? Porque Deus pode estar te mostrando alguma coisa naquele momento e você precisa atender, entender e atender aos interesses de Deus. Senão vai dar errado. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. É essa terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada a palavra. Olha, dependendo de alguma coisa que alguém falar mal de alguém, tem que ter 1 ou 2 testemunhas para que você acredite. Não é assim, direto e reto, não. Juízes 6, 36 a 38. E disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que has de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. Olha, veja bem uma coisa. Gideão pede uma confirmação de Deus. Onde você pode imaginar que um ser humano tão pequenininho, pode pedir uma confirmação de Deus? E onde que esse Deus vai atender? Atende. Por que atende? Porque ele sabe que o homem pode se levantar, que o espírito imundo pode se levantar. Então ele atendeu Gideão. Ele confirmou as coisas. Gideão pediu: olha, eu vou pôr uma lã aqui no quintal, aqui, ó. Se o orvalho encher a lã e ficar tudo seco, eu acredito que foi o senhor que falou comigo. Ele foi lá, encheu um copo com a água da lã, mas o terreno estava todo seco. Aí ele não se conformou, falou: mas será possível? Então vamos fazer o seguinte agora, eu vou deixar a lã lá no mesmo lugar. Então molha tudo, mas a lã fica seca. Aí no dia seguinte ele vai lá pegar o velo de lã, como a Bíblia diz, e o velo de lã está seco, mas o chão está todo molhado. Aí ele tem a certeza de que Deus tinha falado com ele. Ele faz uma prova. E Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, concedeu a ele a prova. Mas por que Deus concedeu a prova? Porque Deus sabe que na hora da comunicação entre Deus e o homem pode haver interferências. Então cabe a mim, cabe a você, cabe a nós tomarmos cuidado. Deus falou, vou conferir.
Sabe, queridos, eu era novo convertido ainda e um homem que hoje é pastor, casado, ele recebe um chamado de Deus. E ele antecipa o chamado. Ele vai lá, vende tudo que ele tem, ele vai para outro estado. E chega lá, ele passa muitos problemas, muitas dificuldades. Aquilo tudo que ele vendeu, ele tinha um emprego bom, deu para sustentar durante um bom tempo, mas o dinheiro não entra, só sai e vai acabando. E nada deu certo para ele, nada deu certo. Ele foi gastando, até que começou a faltar coisa. Daí a esposa dela ligou para o pai, que o pai era militar, ligou para o pai e falou para ele: ó, fulano, eu casei com você para viver a vida inteira com você. Mas estar aqui passando necessidade, eu liguei para meu pai veio me buscar. Se você quiser ir comigo, muito bem, senão eu vou sozinha. Ele teve que voltar atrás, ele teve que vir com ela. Por quê? Porque Deus te chama, Deus te prepara, Deus te envia e Deus te supre. Não é ir acreditando em qualquer coisa, não. Ele tinha um chamado de Deus? Tinha, mas você também não pode antecipar o chamado. Você vê, por exemplo, o caso do Moisés. Moisés tinha sido treinado para ser faraó do Egito. Aí ele chegou à conclusão de que realmente ele tinha condições de libertar o povo de Deus. Ele foi lá e matou um egípcio nesse afã. Aí o faraó quis matar ele e teve que correr para o deserto. Ficou 40 anos no deserto. Por quê? Porque ele era o libertador de Israel, mas aquela não era a hora. Depois de 40 anos, já velhinho, 80 anos ele tinha. Para nós é idoso, né? 80 anos, Deus vai fazer o chamado. Então, é preciso ver o seguinte: sou chamado de Deus, você é chamado de Deus? Sim. Deus falou, falou. Ainda tem a questão do momento. O momento é de Deus, o momento não é do homem. Então não acredite em tudo que dizem. Não, mas eu tenho certeza de que eu recebi o chamado de Deus. Mas será que é a hora? Nesse caso que eu li aqui, o Gideão foi chamado para libertar Israel. Ele nem tinha ideia do que iria passar. Mas ele faz uma prova com Deus e Deus concede a ele aquilo que ele pediu. Para que ele tivesse certeza, convicção, fé. É a fé que Deus usa. Então Deus lhe deu a fé necessária. Concedeu a ele o seu pedido. Deixa Deus fazer na tua vida, mas vai com calma. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Vai com calma. Deixa Deus mostrar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus chamar. Deixa Deus preparar. Deixa Deus enviar. E deixa Deus suprir. Aí sim vai dar tudo certo. Olha que coisa interessante esses dois textos que eu vou ler. Atos 16, do 6 ao 7. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Agora, olha esse outro texto. 1 Tessalonicenses 2, 17, 18. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista,
mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Então veja bem, o impedimento pode vir da terra, mas o impedimento também pode vir do céu. O impedimento pode ser feito pelo Espírito Santo. O impedimento também pode ser feito pelo Satanás, pelo diabo, ou por algum espírito que vem da parte dele. Então não é só no pensar, no falar, mas é no agir. Tem coisa que Deus não deixa você fazer. Não faça isso, porque não vai dar certo. A resposta da oração, ela não vem só em palavras, em pensamentos, ela vem em ações também. E tem coisa que Deus te impede, não faça isso, não faça isso. Mas tem coisa que é o diabo que te impede. Também, se Deus não quer que você faça, não força. Não força, de jeito nenhum. Deixa Deus fazer. Uma vez me convidaram para ir na FEBEM aqui em Caraguatatuba. Eu cheguei lá, você não pode entrar. Mas por que eu não posso entrar? Eu estava documentado, estava tudo certo. Não, porque houve uma rebelião e os presos estão tudo exaltados, você não pode entrar. Daí passou o tempo, me convidaram de novo. Eu fui. Você também não pode entrar. Mas por que não pode entrar? Porque está tendo uma guerra entre bandido e polícia e está todo mundo impedido de entrar. Aí me convidaram uma terceira vez. Cheguei lá, novamente não pude entrar. Porque o povo está em greve e não tem segurança para você entrar. Eu fui uma, duas, três. Lembrei daquele provérbio, né? Provérbio popular. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Falei, não, que isso? Fui lá 3 vezes. A porta estava fechada para mim. Não, agora só se Deus me mandar. Convidaram a 4ª vez, eu falei, não, eu sinto muito. Eu estive lá 3 vezes, não pude entrar. Agora na 4ª, só se Deus abrir, falar, pode ir que a porta está aberta. Senão não vou, porque alguma coisa tá dando errado para mim. Ou alguma coisa vai dar errado no futuro para mim. Então eu me recusei. Eu recusei, irmão. Que isso? Um empecilho pode vir de Deus. Outro empecilho pode vir do diabo. Mas o fato é que se Deus não abriu a porta para você, não vai dar certo. É que nem em sociedade. O crente faz uma sociedade com ímpio. Deus fala, não faz, não vai dar certo. Não há concordância entre a luz e as trevas. Aí faz, o ímpio vai lá, planta todas, o crente fica envergonhado e acaba falindo. Tem inúmeros avisos. Deus responde em pensamentos, Deus responde com palavras, Deus responde com ações. É preciso muito cuidado. Por quê? Porque 3 espíritos podem estar agindo ali. O do homem, o do diabo e o de Deus. E como tem 3 espíritos agindo em tudo, vigiai e orai, dizia Jesus Cristo. Vigiai e orai. É importante orar? É importante orar. Mas também é importante vigiar. Por quê?
para não ser enganado. Às vezes as coisas vêm de Deus e às vezes as coisas não vêm de Deus. Em todos os aspectos da vida, no trabalho, em casa, na família. Cuidado, vigiai e orai. Às vezes a gente tem até sonhos ruins. Que vai acontecer alguma coisa, e às vezes até acontece, é como se fosse uma premonição. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Antenas espirituais ligadas, mas sempre vigiando. Pode ser Deus, pode ser o diabo, pode ser um ser humano. As coisas que Deus faz, para o nosso futuro principalmente, sempre dá certo. Sempre. Deus nunca erra. Deus é perfeito. Mas as coisas que o homem faz, ou as coisas que o diabo faz, pode dar muito errado. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Atos 21, de 10 a 13. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando nos seus próprios pés e mãos, e disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta, e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Paulo estava de passagem. E aí veio um homem chamado Ágabo, um profeta, e falou: olha, em Jerusalém você vai ser preso. Daí todo mundo se opôs. Falou: não, a igreja inteira. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Ninguém queria deixar ele ir. Não, você não vai. O profeta falou que lá você vai ser preso. Você não vai. A igreja inteira se levantou. Sabe o que o provérbio popular diz? Diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Não é. Nem sempre. Nesse caso aqui, Paulo seria preso porque Deus queria que ele fosse preso. E Paulo iria até Roma e pregar Jesus Cristo e ganhar aquela região para Jesus. É lógico que uma igreja já existia, mas Paulo seria o reforço para que Roma fosse conquistada para Deus. E agora queriam impedir ele de ir. Os crentes, a igreja. Não, você não vai, você vai ficar aqui, lá você vai ser preso. É lógico que ele diz: eu estou pronto para ser preso, para morrer pelo nome de Jesus, eu estou pronto, eu vou. E ele, sobre a pressão de uma igreja inteira, ele foi para Jerusalém, foi preso, foi julgado, não foi condenado porque havia ali, uma indecisão do júri, que no caso era o governador. E ele pede para ser julgado por César. Como ele era cidadão hebreu e romano, meio a meio, ele pede, levam ele para Roma para ser julgado em Roma. Lá ele aproveita, prega o evangelho para muita gente, até que é julgado, morto, decapitado. Mas, enfim, era essa a vontade de Deus. Ele ia pregar em Roma e ajudar a conquistar Roma para o cristianismo.
Mais tarde, Roma toda se rendeu ao cristianismo. Então, quando ele recebe a profecia de que isso iria acontecer, todo mundo foi contra, todo mundo se levantou, todo mundo queria impedir. E nem sempre a opinião de todo mundo está certa. Às vezes só a sua. Porque você crê em Deus. E porque Deus te dá essa certeza. Com certeza o Espírito de Deus falou no coração dele. Você vai sim. Sou eu que estou mandando. E ele ignorou todo mundo que se levantou. Então, por favor, voz do povo não é a voz de Deus, não. Nem sempre o povão está correto. Às vezes Deus fala diretamente com você. Perceba uma coisa. No vídeo passado eu mostrei que o impedimento vinha de Deus. Mostrei um outro impedimento que vinha do diabo. E agora aparece um impedimento que vem da igreja. E não é de Deus. Não era. Era a opinião pessoal do coletivo da igreja. Não, você não vai porque lá você vai morrer. Não. Mas a vontade de Deus para ele era que ele fizesse isso. Todos os discípulos morreram trabalhando porque eles pediram para Jesus. Eles pediram para que o destino de Jesus fosse semelhante ao deles. O único que não foi morto, não foi assassinado, foi João. Porque, segundo a tradição, ele foi queimado em óleo, ele não morreu. Aí ficaram com medo de matar ele, colocaram ele na ilha de Patmos para terminar a vida lá. Todos pediram o cálice de Cristo e Cristo deu. Agora o de João ele pediu, porque João tinha algo mais. Ele precisava revelar o futuro para nós. Então Jesus segurou ele, deixou na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Sabe, meus queridos, o retorno de Deus precisa de muito cuidado, muita atenção. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Não acredita em tudo que você pensa, em tudo que você sonha, em tudo que você ouve, em tudo que os outros falam, em tudo que os outros fazem. Cuidado, orai e vigiai.